que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Os irmãos podem se assentar. Claro que nossa palavra nesta noite é sobre reconciliação. Não podia ser diferente, né? O texto está dizendo isso. Os queridos irmãos, uma vez eu li um autor que ele fez uma analogia entre os peixes de um aquário e a nossa relação com Deus. E ele disse o seguinte: eu não sei quantos aqui tem aquário lá na sua casa. Eu não tenho, eu não entendo nada de aquário. Então esse autor diz o seguinte, que um aquário de água salgada, ele requer um trabalho tremendo. Você precisa monitorar os níveis de nitrato, você tem que prover vitaminas, antibióticos, se for o caso, enzimas. Você tem todo o trabalho de limpar o aquário, você tem que filtrar aquela água, e você tem que alimentar os peixinhos regularmente. E esse autor coloca o seguinte: era de se esperar que no mínimo os peixinhos ficassem gratos. E aí ele coloca o seguinte: mas não é isso que acontece. Quando você coloca comida lá para os peixes, eles pegam o alimento e fogem da sua presença. Você se aproxima um pouquinho mais e eles se afugentam. Você teve todo um trabalho de alimentar, de limpar, de filtrar a água, disso, daquilo, outro, e no entanto eles buscam refúgio nas conchas, distante de você. E esse autor diz o seguinte: muitas vezes é assim a nossa relação com Deus. Deus proveu o alimento, Deus proveu o nosso abrigo, Deus nos dá tantos recursos nesta vida, Deus nos dá condições, Deus nos dá subsistência, mas quando Ele se aproxima de nós, a gente foge dele. E esse autor foi interessante porque ele fez essa analogia. Da mesma maneira que acontece com os peixes num aquário, e aquele que está cuidando, muitas vezes na nossa vida espiritual é assim. Deus diz: onde estás? E o homem então diz o seguinte: porque ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O apóstolo Paulo está aqui, meus irmãos, escrevendo uma igreja, a igreja de Corinto, e ele começa dizendo o seguinte: tudo vem de Deus. Nossa vida, nosso alimento, a nossa roupa, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, tudo vem de Deus. E ele continua dizendo que nos reconciliou consigo mesmo. Ora, Paulo está dizendo para aquela igreja o seguinte: nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós cometemos um crime contra Deus quando o ofendemos, e no entanto Deus, sendo a parte ofendida, Ele vem atrás de nós.
Nós fugimos de Deus por causa da nossa natureza. E no entanto a parte ofendida vem ao ofensor querendo entrar num acordo de reconciliação. Quando nós ofendemos, nós é que deveríamos pedir o perdão e ir atrás para uma reconciliação, e no caso foi Deus quem veio atrás do ser humano. Diz aqui: e Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. O que é que Jesus fez? Jesus tomou toda a ofensa que fizemos contra Deus, carregou sobre si todo o nosso crime, toda a nossa iniquidade, toda a nossa transgressão. Ele tomou sobre si, pagou do nosso lugar, de maneira que, e o versículo 21 diz isso: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus providenciou o meio desta reconciliação em Cristo Jesus. Jesus toma toda a ofensa como se fosse dele e não nossa, de maneira que em Cristo, então, Deus vem se reconciliar comigo, com você, comigo e com a sua igreja. O versículo 19 diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Isso é um projeto eterno de Deus. Deus nos ama com um amor eterno, tamanho que na eternidade Ele providencia o meio da reconciliação em Cristo Jesus. E o texto diz que Deus, olha aqui, versículo 19, e que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. Essa é uma frase muito importante, porque imputar significa que Deus não atribuiu iniquidade a nós. Deus não ficou contando as nossas iniquidades, Deus não ficou contabilizando, porque se Ele o fizer, nós estamos perdidos. Se Deus atribuir a nós, nós receberemos a mais severa punição de Deus. Porém, Ele providenciou um plano de perdão, que é o versículo 21. Jesus então toma toda a ofensa que fizemos contra Deus, toda a nossa iniquidade, paga esse preço, de maneira que em Cristo Deus então fez a reconciliação. E aí o ofensor, melhor, o ofendido, vem atrás do ofensor por causa da obra de Cristo. E aí então Paulo está dizendo o que, igreja? Versículo 20: em nome de Cristo, rogamos a vocês o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Então a mensagem de Paulo à igreja de Corinto, certamente é a mesma para nós nessa noite. O que o Espírito de Deus está nos comunicando? Está dizendo o seguinte: como é importante que cada um de nós, como é importante nos reconciliar com Deus. Vamos lembrar do peixe do aquário. Deus tem nos dado a bênção, Deus tem nos dado a saúde, Deus tem nos dado alimentos, Deus tem nos dado a família, Deus tem nos dado a provisão, Deus tem nos dado sustento, Deus tem nos dado os amigos, Deus tem nos dado a igreja. E ao invés de nos aproximarmos de Deus, quantas vezes nós nos voltamos contra Deus? E a mensagem que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: olha, não deixem de se reconciliar com Deus, volte-se para Ele, Ele é rico em misericórdia, foi Ele quem providenciou um plano de perdão, e é para a igreja isso, é para você e é para mim. E eu quero dizer aos irmãos,
que a reconciliação é uma coisa tão importante. Eu vou mostrar para os irmãos o que ela produz na nossa vida. E em primeiro lugar, a reconciliação produz paz. A reconciliação produz paz. Quando você se reconcilia com uma pessoa, você fica em paz. E quando nós nos reconciliamos com Deus, primeira coisa que acontece no coração é sentir uma paz tremenda. E por isso que Paulo então diz à igreja: olha, vos reconcilieis com Deus. Santo Agostinho tem uma frase muito conhecida, em que ele diz o seguinte: olha, Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não voltar para ti. Então somente em Deus nós encontramos paz. Daí a reconciliação ela produz uma paz intensa no nosso coração, porque Deus não nos olha com um olhar de ira, e não olha com um olhar de ira por causa da cruz de Cristo, porque Jesus assumiu as nossas ofensas contra o Pai e pagou por isso. Não é sem razão que quando Paulo escreve Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: a paz foi feita pelo sangue da cruz. A paz foi feita pelo sangue da cruz, ou seja, a reconciliação de Deus que vem atrás do ser humano causa em nós uma paz muito grande. E quando você acerta as coisas com Deus, você sente aquela paz. E na vida, enquanto nós não nos acertamos com Deus, a gente não vai sentir paz. E a paz de Deus sobre nós é tamanha, que Paulo aos Filipenses capítulo 4 diz que é uma paz que excede todo entendimento. E as pessoas não entendem. As pessoas falam o seguinte: mas olha, ele nem tem tanta coisa assim, não tem um bom emprego, não tem um bom salário, não tem isso, como é que ele pode ser tão feliz assim? Como ele pode viver tão em paz? Ou então, ao contrário, mas está acontecendo tanta coisa na vida dele, olha quantas coisas, quanta tribulação, como é que ele consegue ficar em paz? E a palavra de Deus diz que a paz de Deus excede todo entendimento, porque a reconciliação com Deus produz paz. Quando você entra em acordo com Deus, você sente uma paz profunda dentro da alma. Isso acontece quando a gente era adolescente, em que a gente brigava na escola. E a gente tinha um hábito de fazer o seguinte: ó, eu estou de mal com você, e fazer assim com a mão. E na hora de se reconciliar, a gente fazia o seguinte: vamos ficar de bem? Na minha época era assim. Acho que nem existe mais isso. Então, quantas vezes nós fizemos isso para Deus? Quantas vezes? E Deus está com a mão estendida dizendo o seguinte: vamos ficar em paz. A reconciliação produz paz. E o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é o seguinte: reconciliai-vos já com Deus. Por que Jesus fez um convite para as pessoas lá em Mateus 11? Vinde a mim quem está cansado. Tem alguém cansado aqui nesta noite? Não responda. Sabe o que significa a palavra cansado lá? Estafado, esgotado, enfastiado pela vida, pela existência. Jesus está dizendo: você que está sobrecarregado, aborrecido, infeliz, depressivo, o que é que ele diz?
Vinde a mim quem está nessa situação, porque eu sou especialista nisso. Mateus 11, 29 diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Vocês vão encontrar o quê? Paz. Então, reconciliação produz paz. A segunda observação que eu faço nesse texto, meus irmãos, é que a reconciliação também produz alegria. Quando você está de bem com Deus, você está feliz da vida. Porque às vezes, qual a diferença de paz e alegria? Às vezes uma pessoa pode não ter nenhum problema financeiro na vida, pode não estar doente, pode ter uma boa saúde, pode ter um bom emprego, uma boa casa, pode ter tantas coisas boas, mas ela não é feliz na vida. Ela está em paz, não tem nada perturbando, mas ela não tem alegria pela vida. E aqui eu estou mostrando para os irmãos que a reconciliação com Deus não só produz paz, como produz alegria. E Jesus contou uma história, porque ele era um bom contador de história. Ele diz: olha, certa vez um filho, cujo pai era fazendeiro, chegou para o pai e disse o seguinte: me dá a minha herança, o pai estando vivo. Aquele jovem cometeu um grande desatino ao pedir a herança do pai, estando o pai vivo. E diz a história do filho esbanjador, ou filho pródigo, que é a mesma coisa. Ele esbanja toda a fortuna que o pai lhe deu, da maneira mais pecaminosa possível. Mas diz o texto que no momento da sua vida ele pensou consigo: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, porque todo pecado primeiro é contra Deus. Pequei contra os céus e contra ti. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz Jesus que naquela história, quando aquele jovem chega na casa do pai, o pai o recebe com toda alegria e dá uma festa, dizendo: alegremos, exultemos, porque o que estava morto reviveu. A reconciliação com Deus é isso. Ela não só produz paz, mas ela produz alegria. E quando Jesus conta essa história, é no contexto do arrependimento. Lucas 15. Então, quando eu me arrependo e eu chego para Deus: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, aquilo não só vai produzir paz, como vai produzir alegria. Um autor famoso, C.S. Lewis, irlandês, um autor irlandês, famoso no Brasil pelas Crônicas de Nárnia, mas escreveu outras obras importantíssimas também. Ele era um ateu. E quando a graça de Deus o alcançou, quando aquele homem que era ateu conheceu a graça de Deus e rendeu a sua vida aos pés de Jesus, ele escreveu um livro, uma autobiografia. E o que me chamou a atenção é o nome que ele deu ao livro, contando a sua história e o seu encontro com a graça de Deus. E o título do livro que ele deu, C.S. Lewis, foi Surpreendido pela Alegria. Grande mestre da literatura. O título que ele deu ao seu encontro com Jesus: Surpreendido pela Alegria. Porque é isso que a reconciliação produz. Não só paz, mas também uma grande alegria. Não tem como não ler Atos 16 e não ficar ali embasbacado pelo que ali está escrito. Não tem como. Paulo e Silas, dois companheiros, dois grandes missionários, viajam às cercanias, evangelizando, pregando. E num determinado momento ele é preso, açoitado, humilhado, tanto Paulo quanto Silas.
E diz em Atos 16 que por volta da meia-noite eles estão orando e cantando louvores ao Senhor. E eu digo para você, como alguém pode fazer isso? Eu não acho graça nenhuma em apanhar, nem de ser chicoteado, e muito menos de ser preso. Como esses homens fizeram o que fizeram? Porque quando a pessoa está bem com Deus, ela não só sente paz, como sente alegria. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Você já percebeu qual foi a atitude de Zaqueu diante de Jesus? Senhor, vou dar metade da minha fortuna aos pobres. Jesus não pediu para ele fazer isso. Não há na Escritura nenhuma parte que Jesus manda você dar metade dos seus bens para os pobres. Mas diante da graça, diante de Cristo, aquele homem está com tanta alegria no seu coração que ele diz: eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E aí você vê o tamanho da sua alegria, porque quando mexe no bolso, meu caro, acaba a alegria na hora. E se eu falar para você, dá metade dos seus bens aqui, a primeira coisa que você vai fazer é sair daquela cadeira e vai embora para casa. É claro que eu não vou fazer isso, misericórdia. Mas olha o que este homem fez, porque a reconciliação produz alegria. Mas por fim, além da reconciliação produzir paz e alegria, a reconciliação também produz conhecimento. Eu diria que é importantíssimo isso. Por quê? Porque conforme você se relaciona com a pessoa, você vai o quê? Adquirindo mais conhecimento. Quando nós nos relacionamos um com o outro, a gente passa a conhecer a pessoa. A gente passa a conhecer os hábitos. A gente passa a conhecer os sonhos da pessoa, seus objetivos. A gente passa a conhecer as virtudes, mas também os defeitos. Mas por que você passa a conhecer? Porque você está de bem, você tem um relacionamento com a pessoa, você tem uma comunhão com a pessoa. Então, na reconciliação, paz e alegria, mas também conhecimento, porque quando você se relaciona com Deus, você passa a conhecer a respeito de Deus. No livro do profeta Oséias, capítulo 6, você vai encontrar um versículo que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha o texto. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que se conhece a Deus? Andando distante dele? De costa para ele? Não, mas em intimidade com ele, em comunhão com ele. Então a reconciliação permite que nós conheçamos a Deus. Ela produz conhecimento e ajuda inclusive a entender a nós mesmos. Qual é o lema socrático? Conhece-te a ti mesmo. Como uma pessoa pode conhecer a si mesma? João Calvino, quando escreve a Instrução Cristã e dedica ao rei Francisco I da França, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. E quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço a Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando você olha para Deus, o que é que você enxerga? Deus, como tu és grande, como tu és imenso, como tu és poderoso, como tu és santo, como tu és infinito, como tu és eterno. E cada vez que você olha para ele, você enxerga a si mesmo: olha quanto eu sou pecador, quanto eu sou limitado, quanto eu sou um miserável pecador.
E aí quando você olha para si mesmo, o que você diz? Diz tudo isso. Como eu sou pequeno, como eu sou miserável, como eu sou pecador, como eu erro toda hora, a todo instante. E como é Deus? Por que você passa a conhecer Deus nisso? Como é que Deus pode ter me amado? Como que Deus pode ter feito tudo isso por mim? Então, Calvino diz o seguinte: quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece si mesmo. Quanto mais você conhece si mesmo, mais você conhece Deus. Um exemplo disso é o profeta Isaías, quando entra no templo e vê a glória de Deus, a glória, a beleza, a santidade de Deus. Está conhecendo de Deus. E qual é o conhecimento que ele exaltou de si mesmo? Ai de mim, que sou um homem pecador. Então você quer se olhar no espelho, é ir diante de Deus, só diante de Deus, porque eu passo a conhecer Deus e passo a conhecer a mim mesmo. Então a reconciliação, ela produz paz, ela produz alegria, mas ela também produz conhecimento, e você só adquire conhecimento na relação, na comunhão com Deus. Uma coisa curiosa é o verbo conhecer na língua hebraica, porque o verbo conhecer, um dos verbos, conhecer, traz a ideia de intimidade, lá no livro de Gênesis diz o seguinte: então Adão conheceu a sua mulher e tiveram filhos e filhas. O verbo conhecer, porque traz a ideia do quê? Intimidade. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não tenho comunhão com Ele? Se eu não cultivo essa relação com Ele? Então, meus irmãos, a palavra nesta noite, na Escritura, que Paulo endereçou à igreja de Corinto, e que certamente nós tomamos aqui uma lição para nós. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não deixe para amanhã. Reconcilie-se com Deus hoje mesmo, agora mesmo. Diga a Deus: Senhor, venha ao meu coração, perdoa, Senhor, os meus pecados, me aceita de volta a tua casa, a tua família. Eu quero andar nos teus caminhos. Faça isso.